História do xadrez. Para entender o nosso presente e melhor escolher o nosso futuro, a compreensão da história faz-se imprescindível. Munidos de documentos, vestígios arqueológicos, a história nos oferece algumas pistas para entender certos elementos de nossa cultura e como eles se originaram e permaneceram na humanidade. É a partir disso que muitos já observaram construções, já analisaram elementos, em busca de compreender como esse fascinante jogo de tabuleiro, chamado por alguns de ciência, arte e esporte, o xadrez, chegou até nós. Este livro, Jogo Imortal, que li há 2 anos, aguçou muito minha curiosidade pela temática, para buscar compreender os efeitos que o xadrez produziu na humanidade em mais de 1500 anos. E este livro, Jogo Imortal, aponta sempre para esse livro, History of Chess, que foi escrito em 1913 por Murray, que era um filho do editor do dicionário Oxford, que não poupou esforço nem recursos para ir em busca das origens do xadrez. Seu livro é conhecido como a Bíblia do xadrez, tem mais de 1000 páginas de muita qualidade, com referências a vários vestígios históricos. Ele dedicou realmente sua vida ao estudo do xadrez. E esse livro é um domínio público e está disponível também na descrição desse vídeo. Baseado principalmente nesses 2 livros, foi feito esse vídeo e todos os links estão também disponíveis na descrição. Não se sabe a certo se é da China ou da Índia, se sabe que essa região realmente é de uma ocupação muito antiga. Os primeiros vestígios do uso do fogo foram há 600 mil anos atrás lá encontrados. Há 8 mil anos atrás já dominavam a metalurgia e fabricavam armas e ferramentas. Os povos têm cultura milenar nessa região e são conhecidos por jogos de estratégia, e tudo indica que foi de lá que o xadrez surgiu e passou a contagiar todo o mundo. A China tem já seus primeiros imperadores por volta do ano 3000 a.C. Essa região tem ampla variedade de jogos. Hoje o mais popular é o Go, conhecido também como xadrez chinês. O Go tem mais de 2500 anos e tem suas primeiras referências reconhecidas já em 600 anos antes de Cristo. Um tabuleiro 19 por 19 conhecido como o jogo de cercar. Assim como o nosso xadrez não tem influência da sorte e é de alto poder estratégico. E aí são outros jogos também que tem na Índia e que provavelmente foi onde chegou o Chaturanga no Império Persa. O Persa foi uma civilização que reinou nessa região no mundo por 250 anos, aproximadamente século 6 a.C. Os vestígios mais antigos apontam que o xadrez lá chegou vindo da Índia com o nome de Chaturanga. Essa região é onde hoje é o Irã, a terra do nosso Ali Reza Fioruja. Lá começa a ter seus primeiros adeptos. É adotado pelo povo, pela cultura e pelo governo. Interessante a capacidade de conquista de seu povo e suas construções, onde sempre localizavam seus reis em pontos estratégicos. O xadrez começou a causar os seus primeiros efeitos na humanidade. Vale lembrar que nesse período os povos da região tinham sua organização administrativa, política e religiosa totalmente concentrada nas mãos de uma só pessoa, um rei, assim como o xadrez e a importância que ele tem no jogo. Matar um rei poderia ser o fim de toda a organização do povo. O chá, na verdade, é de onde se origina o cheque, e é de lá. Daí tudo havia essa ligação com esse jogo de tabuleiro, que mesclava as suas possibilidades de jogo, a estratégia de combinar e utilizar peças com características diferentes, elefantes, que eram ou bispos, depois se transformaram em bispos, cavalos, soldados, reis, conselheiros, carruagens usadas na guerra para a conquista e defesa dos reis em busca do chá morto. É com o Império Islâmico que o Shatranj tem sua maior fama e maior gosto popular na história da humanidade. Esse império conquistou toda essa região do globo e nesse período houveram graduação de mestres, tinham mestres famosos, aberturas, problemas. Era um jogo que era cultuado de fato pelo povo e foi adotado como estratégia pelo governo também, e eram patrocinados pelos seus califas, e foi utilizado assim e difundido no mundo, conquistando toda a Europa, a Península Ibérica, a Sicília e o norte da África. É interessante salientar que o Império Islâmico, não só no xadrez, como na arte, na filosofia e matemática, tiveram grandes avanços para a humanidade, pois eram muito bem vistos e incentivados pela sua gestão de seus califas e seus governos administrativos.
É interessante salientar que uma civilização carrega consigo suas peculiaridades. Se houve uma civilização guerreira, foi realmente bastante difundido esse ato de conquista e de guerra pelo esse Império Islâmico, que também adotou o xadrez no seu seio. O xadrez foi cultuado não só pelo seu povo, mas era incentivado, era utilizado na educação das pessoas, na educação dos seus príncipes. Era incentivado e patrocinado por todos os seus califas, pois já se percebia o valor positivo causado por esse contato, esse aprendizado do xadrez e o efeito positivo que ele tem em termos cognitivos e na personalidade do ser humano. Aqui vemos algumas transformações que o nome teve com o passar do tempo. E mostrando aí como a cultura muçulmana e islâmica adotava o xadrez, e rapidamente esse jogo chega na Europa no século X, é adotado pela Espanha, pela Itália, por Portugal, e é inevitável o grande entrelaçamento entre a cultura europeia e o xadrez, que saía agora da idade medieval, entrava no seu renascimento, fazendo com que o xadrez também chegasse e agora conquistasse todo o mundo, graças a essa época de ouro islâmica e a difusão causada no globo pelo seu império. Aí vemos mais alguns nomes e suas transformações no tempo. Aqui vemos uma linha do tempo, os primeiros vestígios de xadrez, 550 a.C., e quando ele tem já suas primeiras impressões aqui na Europa, depois o contato com esse Império Islâmico, e aqui a parte da esportivização do xadrez, quando ele torna-se um objeto de disputa mundial. Quando chega à Europa, algumas modificações em alguns movimentos das peças acontecem. Outra diferença é a aparência das peças. Antes não podia se representar nem animais nem pessoas, e por isso tinha essa aparência. O chatranj, o xadrez árabe, conhecido com esse nome, e depois, quando ele chega na Europa, agora sim pode representar o cavalo, pode ter a aparência do cavalo, e as outras peças podem tomar formas humanas, representando agora seus reis, os peões, É interessante salientar que a Europa passava por um período de grandes transformações em sua cultura, sociedade, economia, política e religião, passando por um período de transição entre o feudalismo e o capitalismo. É neste contexto que o chatranj é transmitido para a Europa, e a Europa medieval, com seus cavaleiros reinados, tinha um cenário também não muito diferente do que veio o Império Islâmico. E os primeiros registros do xadrez começam a aparecer, então, a partir do início do segundo milênio. Os povos árabes amavam o xadrez e tinham também transmitido isso para os europeus. Livros de festas são lançados já a partir do século XII e muitos sobre xadrez. O xadrez era praticado muito também por muçulmanos, cristãos e judeus nessa época. Já na Rússia, vale lembrar que eles chegaram já lá diretamente pelo Império Persa, com o chaturanga, mas lentamente também na Rússia, eles também foram se adequando às regras unificadas agora pela Europa, onde já todo o xadrez estava difundido. A unificação das regras. As principais mudanças foi a possibilidade do peão, na sua primeira jogada, andar 2 casas, Ele não podia. O bispo, que não anda mais dessa maneira na diagonal, pulando uma casa, o alfio, e agora tem a possibilidade de ir para qualquer casa onde aponte sua diagonal. A dama deixa de ter um simples movimento para uma diagonal de cada lado e passa a andar como torre e como o bispo moderno adaptado. Outro fenômeno que acontece é a esportivização. Junto com outros esportes, o xadrez também começa a entrar
como esporte e ter seus primeiros eventos e suas disputas de mundiais e um maior incentivo à modalidade como modalidade esportiva. Jogadores famosos adotam o xadrez do Champ, um dos mais famosos dele, com quase 2.300 de rating. Che Guevara também tinha 1.900 de rating. Outro também, o Arnold Schwarzenegger, também, que nos seus eventos de fisiculturismo deixa que o xadrez também seja parte do evento. Aqui vemos alguns ratings dos famosos, e nessa fase o xadrez agora passa a ser esporte e começa a se falar-se nos primeiros campeonatos mundiais e como se decidiria esse título do melhor. Aqui é uma linha do tempo mostrando como já passou de pessoa para pessoa, Steinitz sendo considerado o primeiro campeão mundial, e aqui vemos as fotos de alguns, campeões mundiais, o Spassky contra o Bob Fischer, o Tal aqui. Então são uma era nesse século XX onde o xadrez reina, graças à inclusão do relógio também, que agora passa a ser um critério onde pode-se decidir e definir quem é o melhor jogador de xadrez, e o xadrez passa a ter grandes eventos e passa a dominar toda a Europa e tem toda a atenção da mídia. O que fica claro é como é importante o xadrez como ferramenta educacional no passado e hoje, que através de ferramentas educacionais de incentivo ao ensino de xadrez a crianças, países ainda incentivam o xadrez sobremaneira, buscando o atingimento dos seus benefícios positivos com a modalidade. Bom, gente, essa é a minha contribuição com a história do xadrez, e se você gostou, dê um like aí para que outros vídeos como esse possam acontecer. Bu bir akıl